Mateus Holt estava do lado de fora de sua casa. O peso de sua bolsa de viagem nada comparado ao fardo dos últimos 18 meses. Seus dedos apertavam a alça, os nós dos dedos brancos de antecipação. A luz da varanda piscava, lançando um brilho assustador na fachada outrora familiar. Algo parecia errado, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Ele respirou fundo, fazendo uma careta quando a dor atravessou seu lado. Os médicos o haviam alertado sobre não se esforçar demais, mas isso era diferente. Isso era casa. O pensamento de ver Amanda e Jacó o sustentara durante a brutalidade da guerra. Agora, a poucos metros de um reencontro, um medo inexplicável o invadia. Mateus abriu a porta da frente. O ranger das dobradiças anormalmente alto no silêncio. O cheiro o atingiu primeiro. Um perfume que ele não reconhecia, masculino e invasivo. Seus olhos percorreram a sala de estar, observando os móveis rearranjados, os espaços vazios nas paredes onde fotos de família costumavam estar penduradas. Era como se alguém tivesse apagado sistematicamente sua presença da casa, antes que pudesse processar as mudanças. Passos pesados ecoaram pelo corredor. Um homem sem camisa saiu, musculoso e exudando confiança. Nick, como Mateus logo descobriria, zombou do soldado. "Sou o dono desta propriedade agora", disse ele cruzando os braços. "Você precisa sair antes que eu chame a polícia." A mente de Mateus girava. "Quem diabos é você?" exigiu ele. Sua voz rouca de descrença. O som de pés descalços batendo no piso de madeira atraiu a atenção de Mateus. Amanda surgiu do fundo, enrolada em um robe de seda. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de seu rosto se transformar em uma máscara de fria indiferença. "Nossa, você chegou cedo", disse ela, seu tom desprovido de calor. "Escute, Mateus, você precisa ir. Ele está certo. Você não mora mais aqui. Se não sair, chamarei a polícia por invasão." A traição doeu, mas os pensamentos de Mateus foram imediatamente para seu filho. "Onde está Jacó? Diga a ele que estou em casa." A expressão de Amanda suavizou por um breve momento. Um lampejo da mulher que ele conheceu outrora, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. "Jacó se foi, ele se meteu em problemas e deixou a cidade. Ele está fora há meses, Mateus. Não sei onde ele está." A notícia o deixou sem ar. Mateus encarou Amanda e Nick, absorvendo cada detalhe de sua traição, a arrogância irradiando de Nick, o frio desapego nos olhos de Amanda. Isso seria suficiente para enfurecer a maioria dos homens. Mas Mateus, treinado para pensar sob pressão, permaneceu calmo por fora. Sem dizer outra palavra, ele girou nos calcanhares e saiu da casa. A porta fechou atrás dele com um clique assustadoramente final. Mateus dirigiu sem rumo, cada quilômetro parecendo mais pesado que o anterior. A dor o corroía, uma angústia implacável que ameaçava consumi-lo. Ele se viu estacionado do lado de fora de um bar decadente na periferia da cidade, um ponto conhecido para soldados que retornavam. O interior escuro do bar o envolveu enquanto ele se acomodava em um banco no balcão. Mateus encarava fixamente a televisão muda, segurando uma cerveja que não conseguia saborear. A dormência em seu peito, aos poucos, dava lugar à raiva. Sua casa havia sido roubada, sua esposa o traíra, e seu filho estava desaparecido. Ainda assim, seu treinamento o impedia de agir impulsivamente. Ele precisava pensar, planejar. "Mateus Holt, é você?" Uma voz áspera cortou seus pensamentos. Mateus virou-se para ver Ricardo, um soldado aposentado que ele conhecia de seu tempo no serviço. O rosto envelhecido do homem mais velho se enrugou com preocupação ao tomar o assento ao lado de Mateus. "O que está te consumindo, irmão?" perguntou Ricardo, sinalizando ao barman por mais 2 cervejas. Mateus hesitou por um momento antes que a represa se rompesse. Ele contou a Ricardo tudo: a traição, o desaparecimento de Jacó, a completa sensação de perda que sentia. Ricardo ouviu, seu rosto endurecendo a cada revelação. "Você foi enganado, irmão", disse Ricardo, sua voz baixa e intensa. "Mas se Jacó se foi, não é apenas um caso. Algo maior está acontecendo. Deixe-me te ajudar a encontrá-lo." Mateus sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez desde que entrou em sua casa transformada. "Você faria isso?"
Ricardo assentiu, seus olhos brilhando com determinação. Claro, cuidamos dos nossos. Mas escute, antes que você possa lidar com Amanda e aquele canalha do Nick, você precisa garantir que Jacó está seguro. O desaparecimento do seu filho é um quebra-cabeça, e nós vamos encontrar as peças. Enquanto Ricardo traçava um plano, Mateus percebeu que tinha uma nova missão. Ricardo investigaria o paradeiro de Jacó, enquanto Mateus se concentrava em retomar o controle de sua vida. A raiva ainda fervilhava sob a superfície, mas agora tinha direção. Lembre-se, disse Ricardo, apertando o ombro de Mateus. Amanda e Nick te subestimaram. Agora você tem que jogar o jogo longo. Você sobreviveu às zonas de guerra, Mateus. Você vai sobreviver a isso. Mateus assentiu, seu queixo firme com uma determinação renovada. Ele tinha um propósito agora, uma batalha para lutar, e dessa vez ele não seria pego desprevenido. Na manhã seguinte, Mateus retornou à casa, seu rosto uma máscara de calma. Dessa vez ele não estava voltando como o homem quebrado que eles esperavam. Ele estava lá para reclamar o que era seu. Nick abriu a porta novamente, seu sorriso arrogante vacilando levemente diante da compostura de Mateus. Qual é o problema? Não nos ouviu da primeira vez? Sou o dono agora, disse ele. A voz de Mateus era calma, carregada de ameaça. Vocês têm até hoje à noite para sair, você não vai querer que eu volte. Amanda apareceu atrás de Nick, sua tática mudando. Ela tentou soar razoável, oferecendo um acordo. Não vamos tornar isso complicado, Mateus. Podemos dividir as coisas amigavelmente. Você pode pegar algum dinheiro e seguir em frente. Mas os olhos firmes de Mateus disseram a ela tudo o que ela precisava saber. Não haveria negociação. Esta é a minha casa, disse Mateus, seu tom não admitindo discussão. Vocês têm até o pôr do sol para fazer as malas e sair. Depois disso, não haverá conversa. Virei buscar o que é meu. A frieza em sua voz abalou Amanda, mas ela rapidamente mascarou seu medo com uma bravata falsa. Mateus virou-se e foi embora, deixando-os para refletir sobre o ultimato que entregara. Ele encontrou Ricardo em um café próximo, o homem mais velho já armado com informações valiosas. Tenho algumas pistas sobre Jacó, disse Ricardo, sua voz baixa. Não é bom, Mateus. O garoto se envolveu com uma gangue local, uma equipe perigosa que o atraiu enquanto você estava em missão. Os punhos de Mateus se cerraram sob a mesa. Como? Por quê? O rosto de Ricardo escureceu. Essa é a pior parte. Parece que Amanda usou suas economias para financiar sua nova vida com Nick. Jacó foi forçado a recorrer a meios alternativos. A traição era ainda mais profunda do que Mateus imaginara. Ele agora tinha duas batalhas para lutar: recuperar seu filho e derrotar Amanda e Nick. Enquanto absorvia as informações, a determinação de Mateus endureceu. Ele enfrentara probabilidades piores em combate. Isso era apenas outra guerra, e ele pretendia vencer. O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Mateus Holt estava do outro lado da rua de sua casa, observando enquanto a escuridão tomava o bairro. Seu queixo estava cerrado, músculos tensos com antecipação. O tempo para avisos havia passado. Ele cruzou a rua com passos decididos, cada passo o aproximando do confronto que sabia ser inevitável. Amanda e Nick haviam arrogantemente ignorado seu ultimato, acreditando talvez que sua calma anterior era um sinal de fraqueza. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Mateus não se deu ao trabalho de bater, girou a maçaneta, encontrando-a destrancada. Ao entrar, o cheiro do perfume desconhecido o assaltou novamente. O estômago de Mateus revirou. A voz de Nick ecoou da sala de estar, arrogante e desafiadora. Olha só quem voltou, o soldado acabado. Mateus seguiu o som, seus passos ecoando no corredor. Encontrou Nick esparramado no sofá, pés apoiados na mesa de centro. A arrogância do homem era palpável, exalando em ondas enquanto ele sorria para Mateus. Você não vai conseguir nada, velho, zombou Nick. Levantando-se, ele endireitou os ombros, tentando usar sua estrutura musculosa para intimidar Mateus. Você está acabado. Esta não é mais sua casa. Por que não rasteja de volta para o buraco de onde veio? Mas Mateus, endurecido pelo combate e fortalecido pela traição, não mostrou medo.
Seus olhos frios e calculistas nunca deixaram o rosto de Nick. Naquele momento, Nick viu algo mudar na expressão de Mateus. Um lampejo de perigo que o fez hesitar. Essa fração de segundo de hesitação foi tudo que Mateus precisava. Seu movimento foi rápido e brutal, antes que Nick pudesse reagir. O punho de Mateus conectou-se com seu queixo, um único golpe calculado, alimentado por meses de raiva e traição reprimidas. O som de osso contra osso ecoou pela sala. Nick desabou no chão, seus olhos arregalados de choque e dor. Sangue escorreu do canto de sua boca, enquanto ele lutava para entender o que acabara de acontecer. A fachada arrogante se despedaçou, revelando o covarde por baixo. Um grito cortou o ar. Amanda estava na porta, seu rosto uma máscara de horror ao absorver a cena diante dela. Seus olhos alternavam entre Mateus, de pé, alto e inflexível, e Nick, esparramado no chão, gemendo de dor. "O que você fez?" Ela gritou, tateando pelo celular. "Vou chamar a polícia. Você não pode simplesmente entrar aqui e..." Mas Mateus estava um passo à frente, com uma calma assustadora. Ele alcançou sua jaqueta e puxou uma pasta grossa. "Vá em frente, Amanda", disse ele, sua voz baixa e firme. "Chame-os. Tenho certeza de que eles ficariam muito interessados no conteúdo desta pasta." A mão de Amanda, segurando o celular, congelou no ar. O que é isso?" Os lábios de Mateus se curvaram em um sorriso frio. "Evidências. Cada pedaço de sua má administração financeira, cada centavo que você desviou para seu brinquedinho aqui, cada ação que destruiria sua credibilidade no tribunal." Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras afundar. "Ah, e não vamos esquecer a parte em que sua negligência levou nosso filho aos braços de uma gangue perigosa." A cor sumiu do rosto de Amanda. Seu celular escorregou de sua mão, caindo no chão com um estrondo. Você não pode simplesmente tomar tudo", ela implorou, sua voz tremendo. Mas Mateus não estava interessado em suas lágrimas ou súplicas. Ele dera a ela uma chance de sair pacificamente, e ela a desperdiçara. "Vocês fizeram sua cama", disse ele friamente, sua voz desprovida de qualquer emoção. "Agora deitem nela." Ele virou as costas para eles, caminhando em direção à porta, atrás dele. Podia ouvir os soluços de Amanda e os gemidos de dor de Nick, mas não olhou para trás. Não havia mais nada para ele ali, apenas fantasmas e traição. Ao sair para a varanda, Mateus ouviu o barulho frenético dentro da casa. Amanda e Nick sabiam que não tinham mais cartas para jogar. A retirada apressada deles era música para seus ouvidos. A casa era dele novamente, mas era uma vitória vazia. A verdadeira batalha, ele sabia, estava apenas começando. Em algum lugar lá fora, seu filho precisava dele. E Mateus Holt era um homem em uma missão. O prédio dilapidado se erguia diante de Mateus, sua fachada desmoronando, um testemunho de negligência e desespero. Era ali que Ricardo havia rastreado Jacó, um antro de almas perdidas e sonhos quebrados. A gangue que atraíra seu filho era notória por usar jovens recrutas como Jacó para fazer seu trabalho sujo. O coração de Mateus batia forte em seu peito enquanto se aproximava do prédio. Cada instinto, afiado por anos de serviço militar, gritava perigo, mas o pai dentro dele o impulsionava para a frente. Seu filho estava lá dentro e nada o impediria de trazer Jacó para casa. O interior do prédio era um labirinto de corredores escuros e quartos com tábuas nas janelas. O fedor de mofo e algo muito pior assaltava as narinas de Mateus enquanto ele navegava na escuridão. Vozes abafadas e o ocasional correr de ratos eram seus únicos companheiros. Finalmente, ele chegou a uma porta no final de um longo corredor. A luz escapava por baixo dela, um farol na penumbra. Mateus respirou fundo, preparando-se para o que poderia encontrar do outro lado. Ele empurrou a porta. A sala era pequena e mal iluminada por uma única lâmpada nua pendurada no teto, e ali, encolhido no canto, estava Jacó. A respiração de Mateus ficou presa na garganta. Seu filho parecia tão diferente do menino que ele lembrava. Jacó estava mais magro, abatido por meses de estresse e medo. Olheiras escuras cercavam seus olhos, falando de noite sem dormir e preocupação constante. A cabeça de Jacó levantou-se bruscamente ao som da porta se abrindo.
Seus olhos se arregalaram, uma mistura de vergonha e alívio passando por seu rosto ao reconhecer seu pai. Pai. Jacó sussurrou, sua voz falhando. Estava claro que ele vinha vivendo com medo, convencido de que seus erros haviam lhe custado sua família. Mateus cruzou a sala em 2 passos rápidos, caindo de joelhos ao lado de seu filho. Ele queria nada mais do que envolver Jacó em seus braços, protegê-lo do mundo que fora tão cruel, mas se conteve, sentindo a fragilidade do momento. Estou aqui, filho, disse Mateus suavemente. Estou aqui para te levar para casa. Os olhos de Jacó se encheram de lágrimas. Eu não sabia o que mais fazer, disse ele, sua voz pouco acima de um sussurro. Depois que você saiu, a mãe, ela e então esse cara, Nick. O queixo de Mateus se contraiu ao ouvir o nome de Nick, mas ele manteve a voz firme. Está tudo bem, Jacó. Você pode me contar tudo. E assim, naquela sala imunda que cheirava a desespero, Jacó despejou sua história. Ele contou a Mateus como a gangue o abordara, oferecendo amizade e um senso de pertencimento quando seu mundo estava desmoronando. Como eles usaram a negligência de Amanda e a ruína financeira da família como alavanca, lentamente puxando-o mais fundo para sua teia. Tentei sair, disse Jacó, sua voz falhando. Mas eles disseram que me matariam se eu tentasse escapar. Não sabia o que mais fazer, pai. Me desculpe. O coração de Mateus se partiu por seu filho. O garoto carregava esse fardo sozinho por tanto tempo, acreditando que não tinha a quem recorrer. Naquele momento, a determinação de Mateus endureceu. Ele não estava lutando apenas por si mesmo agora. Ele estava lutando pelo futuro de seu filho. Escute-me, Jacó, disse Mateus, sua voz firme, mas gentil. Nada disso é sua culpa. Vamos te tirar dessa confusão. Custe o que custar, entendeu? Estamos nisso juntos agora. Jacó olhou para seu pai, a esperança surgindo em seus olhos pela primeira vez em meses. Sério? Você não me odeia? Mateus puxou seu filho para um abraço forte. Nunca poderia te odiar, Jacó. Você é meu filho. Somos família. E a família fica unida, não importa o quê. Enquanto segurava seu filho, a mente de Mateus já estava acelerada, formulando um plano. Ele sabia que não podiam contar com a polícia para resolver as coisas rapidamente. A influência da gangue na área era muito profunda. Não, isso era algo que ele teria que resolver sozinho. Seu treinamento militar seria útil novamente, mas dessa vez, o campo de batalha era sua própria cidade. O inimigo não era algum adversário sem rosto em terras estrangeiras, mas um grupo de bandidos que ousara atacar seu filho. Mateus Holt enfrentara terroristas e senhores da guerra, sobrevivera a tiroteios e emboscadas, agora usaria todas as habilidades à sua disposição para desmantelar essa gangue e garantir a segurança de seu filho. Enquanto deixavam o prédio dilapidado, Jacó apoiando-se pesadamente em seu pai para suporte, os olhos de Mateus escaneavam as sombras. Ele sabia que a gangue não deixaria Jacó ir tão facilmente, mas eles não tinham ideia do que estavam enfrentando. Um soldado, um pai, um homem sem nada a perder e tudo pelo que lutar. A guerra chegara em casa e Mateus Holt estava pronto para a batalha. A viela estava envolta em escuridão, a luz fraca de um único poste de rua mal penetrando a penumbra. Mateus e Ricardo estavam nas sombras, seus corpos tensos com antecipação. A armadilha estava montada. Agora eles esperavam. Jacó fora o isco, concordando relutantemente em contatar a gangue e marcar um encontro. A gangue, pensando que Jacó estava indo para saldar sua dívida, não tinha ideia de que estavam caminhando para uma emboscada. Ricardo olhou para Mateus, notando a fria determinação nos olhos de seu amigo. Tem certeza disso? Sussurrou. Não é tarde demais para chamar reforços. Mateus balançou a cabeça. Fazemos isso sozinhos. No momento em que envolvermos outra pessoa, corremos o risco de a gangue escapar. Isso acaba hoje à noite. O som de passos se aproximando silenciou a conversa. A mão de Mateus instintivamente foi para a parte inferior das costas, onde sua pistola de serviço estava escondida. Ele esperava não precisar usá-la, mas estava preparado para qualquer eventualidade. 4 homens dobraram a esquina,
seu andar arrogante traindo sua excesso de confiança. O líder, um homem fortemente tatuado com a cabeça raspada, zombou ao ver Jacó sozinho na luz do poste. Olha só quem resolveu aparecer, disse o líder, sua voz carregada de malícia. Pensou que podia fugir de nós, não é, Jake? Hora de pagar, garoto. Os olhos de Jacó desviaram nervosamente para as sombras onde seu pai esperava. O líder da gangue seguiu seu olhar, sua testa franzindo em confusão. Aquele momento de confusão foi tudo o que Mateus precisava. Ele e Ricardo surgiram das sombras, movendo-se com a precisão praticada de soldados experientes, antes que os membros da gangue pudessem reagir. Mateus tinha o líder preso contra a parede, seu antebraço pressionado contra a garganta do homem. Ricardo moveu-se com igual velocidade, desarmando os outros membros da gangue antes que pudessem sacar suas armas. Anos de treinamento militar haviam afiado suas habilidades a um fio de navalha, e a gangue estava lamentavelmente despreparada para o ataque. Escute com atenção, rosnou Mateus, seu rosto a centímetros do líder. Sua pequena operação acabou. Você vai deixar meu filho em paz. Você vai deixar este bairro em paz. Se eu ouvir falar de você ou seus garotos chegando perto de Jacó novamente, o que acontecerá a seguir fará isso parecer um piquenique, entendeu? Os olhos do líder se arregalaram, uma mistura de medo e fúria em seu olhar. Ele tentou falar, mas o braço de Mateus contra sua garganta tornava isso impossível. Mateus aliviou a pressão levemente, permitindo que o homem engasgasse por ar. Eu disse, você entendeu? Você não pode fazer isso, o líder chiou. Você não tem ideia de com quem está mexendo. Temos conexões, nós... A risada de Mateus foi fria e sem humor. Conexões? Deixe-me te contar sobre conexões. Ele acenou para Ricardo, que produziu um envelope grosso de sua jaqueta. Neste envelope, continuou Mateus, está cada pedaço de evidência de suas atividades criminosas, tráfico de drogas, extorsão, recrutamento de menores. Está tudo aqui. Meu amigo aqui tem alguns contatos muito interessantes na aplicação da lei. Uma palavra nossa e este envelope vai parar na mesa de todas as agências federais que você pode imaginar. A cor sumiu do rosto do líder da gangue enquanto a realidade de sua situação afundava. Seus olhos desviaram para seus companheiros, mas eles estavam igualmente subjugados, Ricardo mantendo-os sob controle com um olhar firme. Então, é assim que vai funcionar, disse Mateus, sua voz baixa e ameaçadora. Vocês vão embora, vão esquecer que já conheceram Jacó, vão encontrar um novo bairro para aterrorizar, de preferência um bem longe daqui. Porque se eu te vir ou seus garotos por aqui novamente, não serei tão gentil. Ele soltou o líder, dando um passo para trás. O homem esfregou a garganta, tossindo e engasgando por ar. Isso não acabou. O líder gaguejou, mas a ameaça em sua voz soava vazia. Os olhos de Mateus se estreitaram. Acho que acabou, a menos que você queira descobrir o quanto de dano dois veteranos irritados podem causar antes que a polícia apareça. A determinação do líder da gangue desmoronou, com um último olhar de raiva impotente. Ele gesticulou para seus homens. Eles recuaram lentamente, nunca tirando os olhos de Mateus e Ricardo, antes de virarem e fugirem para a noite. Enquanto os passos deles sumiam, Jacó emergiu das sombras onde estivera assistindo ao confronto, seus olhos arregalados com uma mistura de admiração e medo persistente. Acabou. Acabou mesmo? Perguntou ele, sua voz tremendo. Mateus envolveu os ombros de seu filho com um braço, puxando-o para perto. Acabou, filho. Eles não vão mais te incomodar. Ricardo se aproximou, dando um tapa nas costas de Mateus. Bom trabalho, irmão. Me lembre de nunca ficar no seu lado ruim. Mateus conseguiu um pequeno sorriso, a adrenalina do confronto lentamente diminuindo. Não poderia ter feito sem você, Ricardo. Obrigado por me apoiar. Enquanto saíam da viela, Mateus sentiu um peso ser levantado de seus ombros. O domínio da gangue sobre Jacó estava quebrado. Seu filho estava seguro. Pela primeira vez em meses, talvez anos, Mateus sentiu que realmente voltara para casa. Mas ao emergirem na rua, as luzes da cidade brilhando ao redor deles, Mateus sabia que a jornada deles não estava acabada. Eles haviam vencido essa batalha, mas a guerra,
A luta para reconstruir sua família e suas vidas estava apenas começando. Jacó se apoiou em seu pai, exaustão e alívio evidentes em cada linha de seu corpo. Mateus apertou o braço em torno dos ombros de seu filho, uma proteção feroz correndo por ele. Eles tinham um longo caminho pela frente, mas enfrentariam isso juntos, pai e filho, unidos contra quaisquer desafios que surgissem. Enquanto caminhavam em direção ao lar, seu verdadeiro lar, Mateus permitiu-se um momento de triunfo silencioso. Ele havia recuperado sua casa, resgatado seu filho e colocado um fim à ameaça imediata. Mas mesmo enquanto saboreava a vitória, uma parte dele permanecia vigilante. Amanda e Nick ainda estavam lá fora, e Mateus não tinha ilusões sobre as batalhas que ainda estavam por vir. Por agora, porém, ele tinha seu filho de volta. Eles estavam seguros, e isso era suficiente. O resto podia esperar por amanhã. O tribunal se erguia diante de Mateus, sua fachada de pedra uma testemunha silenciosa de inúmeras batalhas travadas dentro de suas paredes. Este seria seu campo de batalha agora, uma guerra de palavras e evidências, em vez de balas e sangue. Mas Mateus Holt não era estranho à guerra. Ele endireitou sua gravata, um gesto que parecia estranho após meses de uniformes de combate. Ao seu lado, Jacó se mexia nervosamente, seus olhos percorrendo os degraus lotados do tribunal. Mateus colocou uma mão tranquilizadora no ombro de seu filho. Vai ficar tudo bem, disse ele suavemente. Estamos nisso juntos. Jacó assentiu, mas a tensão em seus ombros permanecia. O garoto passara por um inferno e agora tinha que reviver tudo na frente de estranhos. O queixo de Mateus se contraiu ao pensar nisso, mas ele afastou a raiva. Precisava de uma mente clara para o que estava por vir. Enquanto subiam os degraus, Mateus avistou Amanda e Nick. Sua futura ex-esposa usava um terno sob medida, seu cabelo e maquiagem impecáveis. Ela parecia a esposa injustiçada, uma fachada que Mateus sabia ser tão falsa quanto seus votos haviam sido. Nick estava ligeiramente atrás dela, seu sorriso arrogante visivelmente ausente. A marca em seu queixo havia desaparecido, mas a memória do punho de Mateus conectando com ele ainda estava fresca para ambos os homens. Os olhos de Amanda encontraram os de Mateus por um momento, e ele viu um lampejo de algo, medo, arrependimento, antes que sua máscara de indiferença voltasse ao lugar. Ela sussurrou algo para seu advogado, um homem com rosto de fuinha em um terno caro, antes de desaparecer no tribunal. Dentro da sala de audiência, o ambiente zumbia com conversas baixas. Mateus reconheceu alguns rostos, vizinhos, velhos amigos, até alguns dos professores de Jacó. A notícia do drama familiar se espalhara rápido e parecia que a cidade inteira aparecera para assistir ao espetáculo. Quando o juiz entrou e o processo começou, Mateus se preparou para a batalha à frente. O advogado de Amanda não perdeu tempo em pintar Mateus como o vilão. Meritíssimo, começou o advogado, sua voz pingando falsa sinceridade. Minha cliente, senhora. Holt sofreu muito nas mãos de seu marido, um homem que abandonou sua família por meses a fio, que voltou da guerra, um homem mudado, instável e propenso à violência. A própria advogada de Mateus, uma mulher de olhos afiados chamada Sara, o alertara sobre essa tática. Eles estavam tentando usar seu serviço contra ele, transformar seu sacrifício em algo sinistro. Ele manteve o rosto impassível, mesmo enquanto seu sangue fervia. Solicitamos metade de todos os bens conjugais, continuou o advogado de Amanda, incluindo a casa da família e a pensão militar do Sr. Holt. Além disso, acreditamos que o Sr. Holt seja um pai inadequado. Suas ausências prolongadas e comportamento violento recente o tornam um perigo para o jovem Jacó. Nesse momento, Jacó enrijeceu ao lado de Mateus. O garoto abriu a boca para protestar, mas Mateus gentilmente apertou seu braço, silenciosamente, pedindo que ele ficasse quieto, seu momento chegaria. Enquanto o advogado de Amanda continuava, tecendo uma tapeçaria de mentiras e meias-verdades, a mente de Mateus corria. Ele pensava nas longas noites no deserto, nos irmãos que perdera, nas feridas, visíveis e invisíveis, que carregava.
Ele suportara tudo isso, superara a dor e o medo, sustentado pelo pensamento de voltar para sua família, e era assim que Amanda retribuía esse sacrifício. Mas mesmo enquanto sua raiva ameaçava dominá-lo, Mateus lembrou de seu treinamento, manter a calma sob fogo, avaliar a situação, planejar seu contra-ataque. Quando finalmente chegou a vez deles, Sara levantou-se, sua postura irradiando confiança. Meritíssimo, começou ela, sua voz clara e forte. O quadro pintado pela oposição não é apenas falso. É uma afronta a cada homem e mulher que já serviu a este país. Ela puxou uma pasta grossa, a mesma que Mateus usara para confrontar Amanda e Nick em sua casa. Tenho aqui evidências documentadas da infidelidade da senhora Holt, sua má administração financeira grave e sua negligência com seu filho enquanto o senhor Holt estava servindo no exterior. Enquanto Sara expunha o caso deles, Mateus observava o rosto do juiz. A expressão do homem mais velho permanecia neutra. Mas Mateus notou um leve estreitamento de seus olhos quando peças de evidência particularmente condenatórias eram apresentadas. Além disso, continuou Sara, temos o testemunho do próprio Jacó Holt sobre as circunstâncias que o levaram a se envolver com uma gangue local, circunstâncias resultantes diretamente da negligência da senhora Holt e sua priorização de seu caso extraconjugal sobre o bem-estar de seu filho. Nesse momento, todos os olhos na sala se voltaram para Jacó. O garoto encolheu sob o escrutínio, mas Mateus deu-lhe um aceno encorajador. Jacó respirou fundo e levantou-se, sua voz trêmula no início, mas ganhando força enquanto falava. Minha mãe, ela não estava lá, disse Jacó, suas palavras cortando o silêncio da sala de audiência. Quando meu pai estava fora, ela sempre saía com Nick. Nunca havia comida em casa, nunca havia dinheiro para as coisas da escola. A gangue, eles disseram que poderiam me ajudar, me dar uma família. Eu não sabia o que mais fazer. O coração de Mateus se partiu por seu filho, mesmo enquanto o orgulho inchava em seu peito pela coragem de Jacó. Ele arriscou um olhar para Amanda e viu sua fachada composta desmoronando, lágrimas brotando em seus olhos. Se eram genuínas ou apenas mais uma performance, Mateus não podia dizer. Quando Jacó sentou-se, Sara entregou seu argumento final. Meritíssimo, Mateus Holt não é apenas um soldado condecorado. É um pai dedicado que moveu céus e terras para resgatar seu filho de uma situação perigosa, uma situação criada pelas ações egoístas da senhora Holt. Pedimos ao tribunal que reconheça os direitos do Sr. Holt como pai e suas contribuições para este casamento, e que decida em conformidade. Com isso, o primeiro dia do julgamento chegou ao fim. Ao saírem do tribunal, Mateus sentiu uma mistura de exaustão e otimismo cauteloso. A batalha estava longe de terminar, mas eles haviam desferido o primeiro golpe significativo. Você foi bem lá dentro, filho, disse Mateus a Jacó enquanto caminhavam para o carro. Estou orgulhoso de você. Jacó conseguiu um pequeno sorriso, parte da tensão deixando seus ombros. Obrigado, pai. Você acha que vamos vencer? Mateus olhou de volta para o tribunal, sua expressão determinada. Não sei, Jacó, mas prometo a você, não vou desistir. Não de você, não da nossa casa, de nada. Vamos lutar até o fim. Enquanto dirigiam para casa, a mente de Mateus já estava acelerada, planejando o próximo movimento. Amanda e Nick haviam mostrado suas cartas, e agora ele sabia exatamente com o que estava lidando. A guerra não estava acabada, mas Mateus Holt nunca perdera uma batalha que não podia perder, e ele com certeza não ia começar agora. O julgamento se arrastava, cada dia trazendo novas revelações e confrontos amargos. Mas enquanto os procedimentos continuavam na sala de audiência, um tipo diferente de batalha era travado fora de suas paredes. Nick, desesperado para salvar o que pudesse do naufrágio de sua vida, embarcou em uma campanha de difamação cruel contra Mateus. Sussurros e rumores se espalhavam pela cidade como fogo, pintando Mateus como um monstro instável e abusivo. Ouvi dizer que ele voltou da guerra todo desequilibrado. Confidenciou um vizinho a outro por cima da cerca. Amanda estava aterrorizada com ele. Por isso ela teve que ir embora, pobre mulher. O outro vizinho fez um som de compaixão. E aquele menino deles,
Não é de se admirar que ele tenha se envolvido com uma má companhia, provavelmente tentando escapar das fúrias do pai. As mentiras ganhavam força, alimentadas pelo apetite da cidade por fofoca e pela campanha implacável de Nick. Mateus se viu recebendo olhares suspeitos e conversas que paravam abruptamente quando ele entrava em um ambiente. Mas Mateus permanecia calmo, uma habilidade afiada por anos de situações de alta pressão. Ele sabia que a verdade prevaleceria, mas não podia ficar parado enquanto sua reputação era arrastada pela lama. Com uma determinação silenciosa, Mateus começou a reunir depoimentos daqueles que o conheciam melhor, ex-colegas de sua unidade, vizinhos que conheciam a família há anos, até os professores de Jacó, todos dispostos a testemunhar sobre o caráter e a dedicação de Mateus como pai. O sargento Mike Donovan, ex-comandante de Mateus, escreveu um depoimento particularmente poderoso. Conheço Mateus Holt há mais de uma década, em tempos de paz e de guerra. Ele é um dos melhores homens que já tive o privilégio de servir. A ideia de que ele levantaria a mão para sua família não é apenas falsa, é ofensiva a tudo que Mateus representa. À medida que esses depoimentos começaram a circular, a maré da opinião pública começou lentamente a mudar. As pessoas começaram a questionar a narrativa que Nick havia tecido, a ver a desesperação por trás de suas ações. Enquanto isso, na sala de audiência, Amanda estava ficando cada vez mais frenética. As evidências contra ela se acumulavam, e ela podia sentir o controle da situação escapando. Em um momento de desespero movido pelo pânico, ela cometeu um erro crítico. Tarde da noite, Amanda abordou a Sra. Jensen, ex-professora de matemática de Jacó e uma testemunha-chave do lado de Mateus. As duas mulheres se encontraram em um estacionamento mal iluminado, os olhos de Amanda movendo-se nervosamente enquanto ela pressionava um envelope nas mãos da Sra. Jensen. Sei que Mateus pediu para você testemunhar, disse Amanda, sua voz pouco acima de um sussurro. Mas estou implorando, por favor, não faça isso. Isso é pelo seu transtorno. Apenas diga ao tribunal que não se lembra de nada claramente, por favor. A senhora Jensen encarou o envelope em choque. Depois olhou para o rosto suplicante de Amanda, sem dizer uma palavra. Ela virou-se e foi embora, deixando Amanda sozinha na escuridão. Na manhã seguinte, a Sra. Jensen foi diretamente para as câmaras do juiz, o envelope intocado em mãos. Sua voz tremia enquanto contava a tentativa de suborno de Amanda. Mas sua determinação era firme. Quando a notícia da tentativa de suborno se espalhou, foi como se uma bomba tivesse explodido no meio do julgamento. A credibilidade de Amanda, já por um fio, foi completamente destruída. A imagem cuidadosamente construída da esposa injustiçada desmoronou, revelando a mulher desesperada e manipuladora por baixo. Nick, sentindo os ventos mudarem, tentou se distanciar de Amanda, mas era tarde demais. Suas próprias ações, a campanha de difamação contra Mateus, agora eram vistas sob uma nova luz. A cidade que fora tão rápida em acreditar em suas mentiras, agora se voltava contra ele com igual fervor. Na sala de audiência, Mateus observava enquanto Amanda desmoronava sob o interrogatório. Seu advogado, sentindo a derrota, tentou salvar o que podia, mas o dano estava feito. Enquanto Amanda tropeçava em explicações frágeis e mentiras transparentes, Mateus não sentia alegria. Apenas uma profunda tristeza pelo que sua família se tornara. Jacó, sentado ao lado de seu pai, inclinou-se para perto. Acabou, pai, sussurrou. Mateus colocou um braço em torno dos ombros de seu filho. Quase, amigo, quase. Quando a sessão do dia terminou, Mateus saiu do tribunal para encontrar uma multidão reunida, mas dessa vez não havia olhares suspeitos ou acusações sussurradas. Em vez disso, ele foi recebido com acenos de apoio e palavras de encorajamento. Estamos com você, Mateus, chamou o velho Sr. Peterson. Mostre a eles como é um homem de verdade. Mateus acenou em reconhecimento, a gratidão brotando dentro dele. A maré havia mudado, não apenas no tribunal, mas também na corte da opinião pública. A queda de Amanda e Nick estava completa, sua teia de mentiras desmoronando de maneira espetacular. Enquanto dirigia para casa com Jacó,
Mateus permitiu-se sentir um vislumbre de esperança. A guerra não estava acabada, mas a vitória estava finalmente ao alcance, e pela primeira vez em muito tempo, Mateus Holt podia ver um futuro além do campo de batalha. Um futuro com seu filho, em seu lar, livre das sombras da traição e das mentiras. A batalha final estava à mão, e Mateus estava pronto para reivindicar sua vitória duramente conquistada. A sala de audiência estava lotada no dia da decisão final. O ar estava pesado com tensão, um palpável senso de antecipação pairando sobre a multidão reunida. Mateus sentava-se à mesa do autor, sua postura rígida, olhos fixos à frente, ao seu lado. Jacó se mexia nervosamente, seu olhar alternando entre seu pai e a cadeira vazia do juiz. Do outro lado do corredor, Amanda parecia uma sombra de si mesma. Desaparecera a mulher composta e confiante que iniciara essa batalha legal. Em seu lugar estava uma figura abatida e derrotada. Seus olhos com olheiras escuras, sua aparência antes impecável, agora desleixada. Nick estava conspicuamente ausente, tendo fugido da cidade após o escândalo de suborno. Quando o oficial de justiça chamou a corte à ordem, Mateus sentiu uma calma se instalar sobre ele. Este era o momento, a culminação de meses de luta, dor e perseverança. O que quer que acontecesse a seguir, ele sabia que lutara com tudo que tinha. O juiz, um homem de rosto severo com cabelos grisalhos, tomou seu assento e observou a sala de audiência. Seu olhar demorou-se por um momento em Mateus, depois em Amanda, antes de limpar a garganta e começar a falar. Na questão de Holt versus Holt, começou o juiz, sua voz ressoando pela sala de audiência silenciosa. Este tribunal considerou cuidadosamente todas as evidências apresentadas, assim como o testemunho de todas as partes relevantes. Mateus sentiu a mão de Jacó deslizar para a sua, apertando com força. Ele retribuiu a pressão, uma garantia silenciosa passando entre pai e filho. É a constatação deste tribunal, continuou o juiz, que o autor, Mateus Holt, forneceu evidências substanciais e convincentes da infidelidade da senhora Holt, má conduta financeira e negligência de seus deveres parentais. Um murmúrio percorreu a sala de audiência. Mateus permaneceu imóvel, seu rosto impassível, mesmo enquanto seu coração acelerava. Além disso, prosseguiu o juiz, seu tom ficando severo. A tentativa de subornar uma testemunha, comprovada além de qualquer dúvida, é uma ofensa grave que este tribunal não pode ignorar. Amanda parecia encolher em seu assento, seu advogado colocando uma mão reconfortante em seu braço. Portanto, é a decisão deste tribunal que a guarda total do menor Jacó Holt seja concedida a seu pai, Mateus Holt. O aperto de Jacó na mão de Mateus se intensificou, um pequeno suspiro escapando dele. Mateus permitiu-se um pequeno sorriso, apertando a mão de seu filho em retorno. Adicionalmente, continuou o juiz, o Sr. Holt manterá a posse exclusiva da casa da família e todos os bens nela contidos. A reivindicação da Sra. Holt sobre a pensão militar do Sr. Holt é aqui negada. O juiz fez uma pausa, seu olhar varrendo a sala de audiência mais uma vez. Este tribunal também recomenda que o escritório do promotor público revise as evidências da má conduta financeira da Sra. Holt e a tentativa de suborno de uma testemunha para possíveis acusações criminais. Um silêncio chocado caiu sobre a sala de audiência, quebrado apenas por um soluço engasgado de Amanda. Mateus não sentiu alegria com seu sofrimento, apenas um profundo alívio por a justiça ter sido feita. Este tribunal está encerrado, concluiu o juiz, batendo seu martelo com um estrondo ressonante. A sala de audiência explodiu em um zumbido de conversa. Mateus levantou-se lentamente, virando-se para abraçar Jacó. Acabou, filho, disse ele suavemente. Nós conseguimos. Enquanto saíam da sala de audiência, Mateus avistou Amanda sendo conduzida por seu advogado. Por um breve momento, seus olhos se encontraram. Naquele instante, Mateus viu o peso total das ações dela desmoronando sobre ela. A arrogância, a traição, as tentativas desesperadas de se agarrar a uma vida construída sobre mentiras, tudo isso não dera em nada. Os olhos de Amanda se encheram de lágrimas
enquanto era levada por uma porta lateral, desaparecendo da vida de Mateus, tão repentinamente quanto a virara de cabeça para baixo. Do lado de fora do tribunal, uma pequena multidão se reunira. A notícia do veredicto se espalhara rapidamente. Quando Mateus e Jacó emergiram, foram recebidos com uma salva de palmas e palavras de congratulação. Você conseguiu, Mateus, chamou a velha senhora Peterson, seu rosto envelhecido radiante. Mostrou a eles como é um verdadeiro herói. Mateus acenou em reconhecimento, a gratidão brotando dentro dele. Essas eram as pessoas que estiveram ao seu lado, que viram através das mentiras e defenderam a verdade. Seu apoio significara mais do que eles jamais poderiam saber. Enquanto a multidão se dispersava, Mateus e Jacó seguiram para o carro. O futuro se estendia diante deles, não mais sombreado por incertezas e traição. E agora, pai? Perguntou Jacó enquanto se afastavam do tribunal. Mateus olhou para seu filho, vendo não o menino assustado e magro que resgatara da gangue, mas um jovem começando a se tornar quem realmente era. Agora, disse ele com um sorriso, vamos para casa. A viagem foi silenciosa. Ambos, pai e filho, perdidos em seus próprios pensamentos. Quando estacionaram na casa, sua casa agora e para sempre, Mateus sentiu uma profunda sensação de paz se instalar sobre ele. Eles subiram os degraus da varanda juntos, a mão de Mateus repousando no ombro de Jacó. Por um momento, simplesmente ficaram ali, absorvendo a visão de seu lar, o lugar que lutaram tanto para recuperar. Sabe, disse Mateus suavemente, quando eu estava lá na guerra, era isso que me mantinha firme. O pensamento de voltar para casa, para você, para nossa família, não saiu exatamente como imaginei, mas... Ele parou, a emoção ameaçando dominá-lo. Jacó olhou para seu pai, compreensão em seus olhos. Mas estamos aqui agora. Ele terminou. Juntos. Mateus assentiu, engolindo em seco. Juntos. Ele concordou, enquanto entravam, fechando a porta para o mundo exterior. Mateus Holt sabia que a guerra finalmente, verdadeiramente, acabara. Não apenas a que ele lutara no exterior, mas a que vinha lutando desde seu retorno. Ele recuperara sua casa, seu filho e sua vida. As batalhas foram duramente travadas, mas a vitória era doce. Nos dias que se seguiram, Mateus e Jacó caíram em um novo ritmo, repintaram as paredes, rearranjaram os móveis, apagando os últimos vestígios da presença de Amanda e Nick. Era um processo de cura, de recuperar seu espaço e torná-lo verdadeiramente deles novamente. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol, Jacó virou-se para seu pai. Pai, disse ele hesitante, você está feliz? Mateus considerou a pergunta, olhando para o bairro que ele temera perder para sempre. Pensou nas lutas que superaram, nos laços que forjaram e fortaleceram. Ele pensou no futuro que se estendia diante deles, cheio de possibilidades. Sim, filho, disse ele finalmente, um sorriso se espalhando por seu rosto. Estou. Temos um ao outro, temos nossa casa. É tudo o que preciso para estar feliz. Jacó assentiu, um sorriso correspondente em seu rosto. Eu também, pai, eu também. Enquanto os últimos raios de luz do sol desapareciam do céu, Mateus Holt sabia que, embora as cicatrizes permanecessem, eles emergiram mais fortes. A guerra acabou e eles venceram, não apenas a batalha, mas suas vidas de volta, e isso, ele percebeu, era a maior vitória de todas. Aqui é onde nossa história termina. Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários. Obrigado pelo seu tempo. Se você gostou da história, por favor, inscreva-se neste canal. Clique no vídeo que você vê na tela e eu te verei lá.